Amém. Graça e paz, igreja. É muito bom poder nos vermos novamente, né? Tem pessoas retornando, pessoas que fazia tempo que a gente não via. É bom, como a palavra diz, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E para mim é bem especial estar aqui também para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, que é um misto de responsabilidade e satisfação ao mesmo tempo. Eu falei hoje pela manhã que a última vez que eu trouxe a palavra aqui na igreja foi lá em janeiro ainda. Então faz um tempinho, depois minha filha nasceu e veio uma série de circunstâncias, ela fez 4 meses essa semana, e domingo passado o pastor Davi brincou comigo: "Ei, Josi, tu ainda lembra como prega?" Eu disse: graças a Deus que é o Espírito que conduz, né? Então tá tudo certo. Vamos orar mais uma vez, pedir para Deus falar aos nossos corações e nos direcionar. Pai, nós te louvamos por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus grande de fato, Senhor. Obrigado pelo Teu constante amor que nos alcança. E queremos Te pedir, Senhor, que nessa noite, Senhor, Tu fale aos nossos corações. Seja aqui nesse momento, nesse ambiente, Senhor, seja depois quem está assistindo a live, que vai ver também, que Tu tenha liberdade para falar aos corações, Pai. Fala conosco, transmite esse Teu amor que vem de Ti e que nós possamos conseguir também transmiti-lo através da Tua vida em nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos vindo numa sequência, então, falando sobre a vida de Jesus. Vamos até o final do ano, assim, terminar lá com a crucificação. Mas temos acompanhado domingo após domingo fatos sobre a vida de Jesus. E domingo passado o pastor Felipe trouxe aqui texto falando sobre a missão dada aos discípulos. Que eles foram, eles pregaram, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, e depois eles retornam até Jesus para contar o que tinha acontecido. E hoje a gente vai refletir o que aconteceu logo após esse texto. A multiplicação dos pães e dos peixes é algo que nos apresenta como um grandioso milagre de Jesus, e é logo na sequência disso que foi falado domingo passado. Então a gente vai falar um pouquinho, voltar a relembrar o que foi falado lá e trazer para dentro do texto que nós vamos falar hoje especificamente, que é sobre a multiplicação de pães e peixes. E é algo fantástico, a Bíblia em si é fantástico, e ela fala conosco nos mínimos detalhes. Às vezes a gente simplesmente só lendo passa por cima de alguns deles, mas essa multiplicação, esse milagre que aconteceu ali, foi capaz de alimentar uma grande multidão. Nós vamos acompanhar em Marcos 6, se você tem sua Bíblia ali e quiser acompanhar, senão vai aparecer no telão também. Mas como eu falei antes, Jesus tinha enviado os apóstolos, de 2 em 2. Eles tinham pregado, eles tinham expulsado demônios, eles tinham feito e visto grandes milagres, e agora eles retornam até Jesus para falar o que estava acontecendo. E do versículo 30 ao 32, que está ali no telão, nos fala o que aconteceu um pouquinho antes do que propriamente o próprio milagre que nós vamos falar na sequência. Versículo 30 diz o seguinte: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. É interessante porque o que acontece aqui? Os discípulos vêm todos animados para falar para Jesus o que aconteceu. Olha, a gente orou em Teu nome, a gente expulsou demônios, a gente curou enfermos, e eles estão todos eufóricos. E aí Jesus vê que isso tomou tempo deles. Jesus vê que isso consumiu energia deles, a ponto de ele observar que eles não estavam tendo nem tempo para comer, porque eram muitas as pessoas que vinham até ali. E aí o que acontece? Jesus diz para eles: olha, vamos então sair para um lugar deserto. Vamos descansar. Só vou ajustar. Edgar, eu estou me escutando aqui. Muito, ok. Então, estamos nos ajustes então. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, é necessário que a gente saia para descansar.
E quando a gente olha para um evangelho hoje, é o contrário disso. A igreja diz, ó, você tem que fazer, você não pode ter descanso. Quando Jesus diz que, olha, vocês precisam descansar. É necessário ter esse descanso. Então vamos nos retirar para isso. Vamos sair dessa correria aqui, vamos para um lugar a sós. E eu acredito que esses discípulos ficaram muito empolgados com isso. Olha, a gente vai ter um tempo para a gente. Um tempo nosso com o mestre. Vai ser espetacular. Não vai ter ninguém ao redor da gente. É só nós. Vamos curtir esse momento. Tenta assimilar quando você está prestes a sair de férias. Qual que é a ânsia? Aquele desejo maior? Eu vou não fazer nada, eu vou cansar de descansar, eu não quero fazer nada. Eu quero é sossego, eu quero paz, eu quero ficar tranquilo. É mais ou menos o que esses discípulos tinham em mente ali, ó. A gente vai para lá e a gente vai se esbaldar. Só que tem um detalhe bem interessante aqui. O serviço de inteligência da população, do povo lá, começou a olhar, olha, aquele barco está indo naquela direção, vamos baixar os drones aqui, procurar para onde que eles podem ir. E aí eles procuraram nos mapas lá, e tem um lugar que o barco está indo naquela direção, ele só pode estar indo para lá. E saiu todo mundo correndo para lá também. Eles funcionaram de uma forma correta para definir onde que eles iam, que é o que nos fala o versículo 33. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Eu imagino que nessa viagem para lá, como eles estavam indo para um cruzeiro gospel, né? Afinal, eles iam estar no barco com Jesus. Eles devem ter ido calmamente, se divertindo, contando o que aconteceu. De repente pararam para dar um mergulho lá, se refrescar. Afinal, a gente está de férias agora, a gente está de folga, vamos aproveitar isso. E foi isso que proporcionou aquela multidão chegar antes deles. Porque geralmente se contorna o lago, né? E aquela população chegou lá antes deles. E agora Jesus tinha algo para escolher naquele momento. Quando ele chega, ele avista aquela multidão lá, ele tem a escolha de manter o descanso prometido por seus discípulos. Afinal, ele tinha falado, ó, vocês estão precisando disso. E também envolve, segundo a gente lê o contexto aqui, e Mateus vai nos deixar isso bem claro, que nesse momento eles tinham recebido a notícia de que João Batista tinha sido decapitado. Envolvia não simplesmente só descansar, mas também digerir essa notícia. Também, de certa forma, sofrer por isso. João Batista era próximo de Jesus. Mas a outra opção era olhar para a necessidade maior de todo um povo. A necessidade de um descanso espiritual que muitas, e eu diria quase todas daquelas pessoas que correram para lá, estavam sedentas para ouvir. Qual você acha que foi a escolha de Jesus? Continuar ou deixar aquela multidão e vamos só, o povo está lá, vamos rumar para outro lugar? O versículo 34 nos diz o seguinte: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ao olhar para aquela multidão, se compadeceu por eles. Ele mesmo declara que, por causa de uma ovelha, ele deixaria 99 seguras no aprisco para ir atrás daquela. E agora ele vê centenas de ovelhas ali, sem pastor. Ele vê a necessidade ali e o coração dele se move, se comove por aquelas pessoas. Aquelas muitas ovelhas estavam necessitando de atenção, estavam necessitando de um pastor. E essa cena vai mexer com Jesus. E quando a gente para pensar sobre isso, eu não sei você, mas a gente tem visto um evangelho deturpado, um evangelho amoldado aos padrões desse mundo. E eu não sei em que ponto do cristianismo que a igreja parou de valorizar a necessidade das almas para passar a valorizar o seu próprio conforto.
E aí talvez nesse momento você que tem vindo já há algum tempo aqui, você se lembre, mas a igreja está querendo colocar um novo ar aqui, um ar condicionado. Isso é investir no nosso próprio conforto. O pastor está começando a se contradizer agora. Deixa eu trazer algumas informações. Nós temos falado aqui sobre a necessidade, na nossa cidade tem isso, que é para amar pessoas. Para as pessoas que chegam aqui se sentir realmente confortáveis e querer voltar, mas não é só porque nós investimos em conforto. Se você tem caminhado conosco há algum tempo já, e você tem tido a oportunidade de entender o reino de Deus segundo a visão que nós temos como igreja, você tem construído juntamente com nós uma base no meio do Pantanal para pessoas ouvirem falar do amor de Jesus. Se você tem caminhado conosco e se doado junto conosco, você tem participado e possibilitado as pessoas que atravessam da África para a Europa e não conhecem o Evangelho, de elas poder ter a oportunidade de ouvir sobre esse Evangelho. Se você tem participado conosco, você tem contribuído para que pessoas que só conhecem o Islã possam conhecer também sobre o Evangelho do Reino de Deus. Você tem investido para tirar meninas da escravidão sexual, para ter um lar para elas poderem ouvir falar sobre o amor de Jesus. Você, se tem caminhado conosco, você tem investido aqui em Caxias mesmo, através da vida de pessoas, o Dalvan está aqui, para ensinar pessoas sobre o amor de Deus, para ir por todo mundo e pregar sobre esse Evangelho. Você tem investido em pessoas que vêm da África para cá, sem conhecer o Evangelho, e aqui tem uma oportunidade de conhecer, porque aqui tem missionários sendo sustentados para poder ouvir falar desse amor. Se você tem investido nessa igreja e tem caminhado conosco, você por muito tempo investiu para o amor de Deus, a palavra de Deus chegar até Cuba. Para o amor de Deus chegar até o bairro Santa Fé, até Farroupilha, até Bento. Então não, a gente não só investe no nosso conforto. A gente como igreja entende que o Evangelho, a prioridade é o reino de Deus. O ar vai fazer parte dessa prioridade também. Mas não é só isso. Porque os nossos olhos não estão concentrados só aqui, os nossos olhos estão concentrados para poder fazer a vontade de Deus onde tiver alguém disposto. Então, se você faz parte dessa igreja, ou talvez se você está chegando aqui e você não sabe como é investido, saiba que é dessa forma. Olhando as prioridades do reino de Deus, porque é isso que é necessário, porque é necessário que se chegue em todas as nações. E nós, como igreja, aqui em Caxias, temos feito parte disso também. Mas a gente precisa, como cristãos, urgentemente voltar para a perspectiva de Jesus. Porque a perspectiva inicial dos discípulos, veja bem, eu estou falando da perspectiva inicial deles, é uma perspectiva que não serve para nós hoje, dia a dia. Vejam bem, eu não estou falando mal dos discípulos, eles eram discípulos, eles estavam ali para aprender, eles estavam ali para reconhecer e ver o que Jesus fazia e entender que eles estavam sendo capacitados para isso também, mas eles estavam aprendendo. Só que nesse primeiro momento a postura deles não é a melhor. Olha o que fala o versículo 35. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer." É uma necessidade justificável. É uma preocupação boa que eles têm, não é? Afinal de contas, eles estão certos do que eles estão falando. A noite está caindo, o dia já está se encerrando, tem muita gente aqui. Jesus, despede eles para que eles possam se alimentar. Despede eles porque, afinal de contas, a gente está num lugar retirado. E aí, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente começa a entender o que está passando no coração desses discípulos. O que está passando na mente deles. Porque, lembrando, eles tinham ido para uma viagem missionária, eles tinham feito grandes coisas, eles tinham visto grandes sinais acontecerem, e agora eles estavam empolgados porque eles iam nesse passeio com Jesus. E chegou lá, tem que ficar ministrando mais para um monte de gente. Então é frustrante. Poxa, a gente estava preparado para o descanso, né?
Eu vim para minhas férias, eu quero descansar, eu não quero ter que trabalhar. Meu pai veio aqui essa semana e ele brincou comigo, só, filho, quando tu for lá na praia, ele mora aqui em Santa Catarina, ele disse, quando tu for lá nos visitar, o pastor lá da igreja já disse que tu tem que pregar lá. Eu só olhei para ele e dei uma risadinha, porque geralmente quando eu vou para lá eu só levo havaianas e bermuda. É praia, eu estou indo para descansar. E ele já me disse, leva teu terno, porque a igreja lá tem que ter terno para pregar. Eu disse, pronto, tu me arranjou essa. Uma vez a Raquel foi para lá com nós, né, Raquel? A Raquel não tinha, ela não tinha uma saia para ir na igreja lá. E aí ela amarrou um vestido por aqui, botou uma camisa por cima e a gente foi. Então meu pai me botou em outra bronca lá agora. Então eu já sei, quando eu for de férias, eu não estou de férias, mas tudo bem. E era o que esses discípulos estavam sentindo. Poxa, a gente está de férias, não está de férias, teve que trabalhar e tal. Jesus, ó, já está tarde, vamos despachar eles. Vamos mandar eles embora. E aí a gente consegue entender um pouquinho da visão que eles tinham sobre o ministério de Jesus. Eles entendem que Jesus cuida das questões espirituais do povo. Eles entendem que Jesus pode fazer grandes coisas e causar grandes feitos no meio daquele povo. Podem ver grandes milagres, pode cuidar da vida espiritual daquelas pessoas, mas se preocupar com suprir o pão, cada um cuida de si. Afinal de contas, a gente cuida de nós, Jesus. Vamos relembrar o texto que foi falado domingo passado aqui, versículo 12. Diz o seguinte, de Marcos também, a mensagem da semana passada. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O que acontece aqui é que eles fizeram grandes coisas, eles trabalharam da forma correta, eles se doaram e se empenharam da melhor forma possível. E o que é que eles estão alertando Jesus agora? Jesus, ó, eu acho que tu não está vendo o que está acontecendo, está anoitecendo. Esse povo não tem onde comer. Vamos despachar eles para que eles possam ir arrumar o que comer. De certa forma, eles estão dizendo, ó, a gente já fez a nossa parte. A gente já pregou, a gente já viu milagres acontecer, a gente já libertou pessoas da opressão do mal. Agora a gente quer o descanso que foi prometido para a gente. Foi adiado, a nossa parte foi feita. Quantos de nós não se identifica com isso, muitas vezes da nossa vida? Ah, eu já fui na igreja essa semana, já fiz a minha parte, espiritualmente tá bom, legal, tô de boa, domingo que vem, se der, eu apareço. Show! Quantas vezes a gente diz isso, olha, eu já fiz muito já, e agora eu estou precisando descansar. Quantas vezes a gente olha para situações e acha que não é necessário porque tem alguém mais capacitado, ou a gente se acha incapaz de poder falar e deixa para quem sabe, deixa eu quieto aqui, não mexe comigo que eu estou no meu canto. Mas quando esses discípulos lembram Jesus que já está tarde, a perspectiva deles era, a gente já fez o que deveria ter feito. Jesus, vamos mandar eles embora agora? Ter o nosso tempo? A perspectiva de Jesus não era essa. Versículo 37, o que nos fala. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Espera aí, como assim? Deem vocês mesmos de comer a eles? Jesus, tu não está entendendo o que está acontecendo aqui. Jesus está indo além do suprir a parte espiritual deles. Jesus está indo além do simplesmente olhar para aquele povo e simplesmente cuidar das necessidades espirituais dele. Ele está propondo agora cuidar das necessidades básicas dele também. Versículo 37, o que aqueles discípulos pensaram? Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Se a gente lembrar do que volta e meia a gente sabe que um denário era o salário de um dia inteiro de trabalho, da manhã até o final da tarde. Pagava-se um denário. Era necessário para aquela população, a estimativa que eles tinham, 200 dias de trabalho. Se a gente relembrar do que foi falado domingo passado, Jesus diz para eles, olha, quando vocês for pregar o evangelho, não levem nem o alforje, não levem nem a bolsa. Então, significa que a gente não tem muito.
Jesus, é 200 denários para alimentar essa multidão. Quando a gente olha para isso, para essa perspectiva que eles tinham, o custo deles era restrito, então gastar tanto assim era algo que estava fora do padrão. Era algo que não estava no alcance da imaginação deles fazer. E quando a gente olha para nós, muitas vezes a parte financeira, a parte do dinheiro, é o parâmetro que determina o nosso envolvimento com o reino de Deus. A gente não é uma igreja que fala de dinheiro aqui de púlpito o tempo inteiro. Se você tem caminhado com nós, você sabe disso. Mas isso é o delimitador muitas vezes para nós, e na maioria das vezes é isso. Porque a gente aceita contribuir com, eu vou orar pela igreja. Eu vou me empenhar sim, eu vou de alguma forma dar o que está sobrando. E aí a gente olha para o meu orçamento e está totalmente estourado. Não tenho para contribuir. Está o pastor pedindo dinheiro de novo. O pastor Felipe falou aqui domingo passado, né? Da forma como a gente envia esse dinheiro, não vai ficar nada para nós. Nós, pastores aqui, não ganhamos mais se entrar mais ou menos, não. Agora, o reino de Deus, ele não precisa de nós em si, mas ele conta conosco para ser desenvolvido. É através do meu e do seu coração que isso acontece. Quando envolve realmente priorizar as coisas do reino de Deus com o nosso orçamento, as coisas mudam de figura. Só que é necessário entender que para acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes, que a gente vai falar, foi necessário alguém doar o seu pão, foi necessário alguém doar o seu peixe. Foi necessário alguém abrir mão daquilo que tinha, que talvez ele olhe, mas eu só trouxe para mim, e eu vou dar. E muitas vezes nessa perspectiva a gente se engana e resolve, não, eu preciso de mais e mais do que talvez estão necessitando lá. Será que a gente sinceramente, quando está aqui dentro, a gente se preocupa com o necessitado que está daquela porta para fora? Será que muitas vezes a gente se importa com o necessitado que está aqui dentro também, precisando de ajuda? Ou será que a gente só quer levantar as mãos e espiritualizar, dizendo, Deus, eu estou aqui na tua casa fazendo a tua vontade? A compaixão tem movido o nosso coração. Louvado seja Deus, porque ele não depende da disposição de cada um de nós. Por algum tempo, talvez, a gente tenha que aprender a lidar com isso. Quarta-feira nós tivemos um tempo muito especial aqui na igreja de oração. E o pastor Saulo, que estava aqui hoje de manhã, compartilhou algo com relação a isso, sobre as primícias de dar a Deus o que já é dele. E foi algo bem especial na vida dele. Que a gente possa experimentar isso nas nossas vidas. Que cada um de nós possa experimentar saber que o cuidado de Deus para conosco não é de vez em quando, é em tempo total. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E quando a gente olha para essa cena, ali no meio do nada, sem uma padaria, sem um supermercado, sem uma cidade próxima, sem um shopping próximo, a gente olha para a perspectiva daqueles discípulos que dizem assim, olha, vamos mandar eles embora para eles correr atrás do seu, e agora eles veem Jesus, olha, vocês cuidem deles, vocês tratem deles. E o que a gente vê aqui é Jesus demonstrando para aqueles homens que o pão nosso de cada dia, o meu e o seu, depende dele. O pão nosso, a necessidade nossa, é ele quem supre, e ele vai demonstrar esses discípulos de uma forma tão grandiosa. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estão ali vão verificar isso também. Mas não só isso, Jesus vai dar oportunidade para aqueles discípulos, deles experimentarem, não simplesmente só o cuidar do espiritual, mas cuidar de todas as necessidades físicas, sociais e mais básicas que aqueles homens tinham ali. A necessidade de comer. Olha o que fala o versículo 38. E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde.
E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Nesse contexto há uma gigantesca lição de esperança para cada um de nós. Porque a gente tem falado, tem repetido e às vezes pode soar meio que um mantra, mas não é. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Seja onde estiver, que a perspectiva que aparecer, o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é Ele na sua vida. Porque o que Jesus demonstra ali é que da escassez Ele vai trazer fartura. Que da dependência dEle, Ele produz mudanças na vida das pessoas. Basta confiar que é Ele quem está cuidando. Aqui nesse contexto Ele vai se demonstrar como o verdadeiro pastor para aquelas ovelhas. Você lembra do Salmo 23? Fala em pastos verdejantes. Jesus nesse momento ele vai se apresentar como esse pastor. Ele vai mandar eles sentarem nesses pastos verdejantes. Ele vai suprir as necessidades deles. Ele vai deixar eles em segurança. Aquele povo todo vai sentir que em Jesus eles têm a resposta para o que eles tanto buscam. Porque Ele está, de fato, trazendo para eles para um lugar seguro. De fato, Ele está sendo o pastor para aquelas ovelhas. E a perspectiva dos discípulos, aqueles 12 homens que estão naquela situação porque antes não tinham tempo nem para comer. Agora, cada um deles, no final de tudo isso, vai ter um cesto que sobra cheio de pão e de peixe para ele. 12 homens que antes olharam para a escassez, agora tinham abundância no final do que Jesus fez. Porque onde Jesus passa, há transformação. Onde Jesus toca, há diferença. Nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos nos ensinam sobre generosidade. Tanto de quem deu o seu próprio pão para que aquele milagre fosse necessário, como para aqueles discípulos que eles também estavam participando, ajudando. Eles pegavam de Jesus e levavam para o povo. Generosidade, empenho. Nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão e isso é suficiente. Nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes são os motivos de gratidão ao Pai. Ele pega aquele pão, ele pega aquele peixe, ele ergue seus olhos e agradece a Deus por aquilo. Na mão de Jesus, isso há transformação. E sabe o que significa os pães e os peixes para mim e para você? Você está esperando algo grandioso agora, né? É bem simples. É o que eu e o que você temos na nossa mão para fazer. O que Jesus já tem dado para você é os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Mas a verdade é que nós nos desesperamos muito mais com aquilo que a gente não tem do que a gente é grato pelo aquilo que a gente tem. E nessa semana eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra para o meu filho. Meu filho tem 10 anos. E aconteceu que deu uma situação durante a semana ali e ele ficou muito triste. E ele estava reclamando da situação e chegando a chorar. E eu fui levar ele para a escola e eu disse, filho, o pai vai falar domingo sobre o que o pai vai pregar primeiro para ti aqui. Tu vai ficar sabendo primeiro de que todo mundo que vai ser falado no domingo. E eu ministrei para ele justamente sobre isso. Sobre ser alegre e contente pelaquilo que a gente tem. Porque quando a gente olha para aquilo que a gente não tem, a gente se desespera. Quando a gente olha para aquilo que a gente não conquistou ou quer, mas não vai dar, a nossa tendência é definhar, é achar que não vai ser possível, achar que não está bom, e a gente esquece de olhar para aquilo que a gente já tem, ser grato por isso. E ao ministrar para o meu filho, eu fui ao mesmo tempo relembrando o que Deus ministrou para mim
há alguns tempos atrás. Porque a gente não precisa aprender nada novo, a gente precisa ser relembrado daquilo que a gente já sabe. Enquanto eu falava com ele, o Espírito de Deus foi falando ao meu coração, olha, eu te lembrei disso também. Eu já compartilhei com a igreja aqui no dia da apresentação da minha filha, que foi um parto bem difícil. O Gui que está aqui, depois foi acompanhar ela lá, que ela teve uma intercorrência depois de ficar 16 dias na UTI. Mas antes dela nascer, em alguns dias a gente recebeu os laudos médicos de que ela teria algum tipo de síndrome. E aquilo mexeu profundamente com o nosso coração. E a minha oração era, Deus, tu pode transformar e fazer com que ela seja perfeita. Eu vou me alegrar muito se tu mudar. E aí um dia de madrugada, eu orando sobre isso, Deus falou claramente ao meu coração, e se eu não quiser fazer isso? E se eu quiser que ela nasça com alguma deficiência? E ali eu entendi, Deus, obrigado, a minha oração agora vai ser mudada, daqui para frente. Eu não vou mais pedir para te mudar. Eu vou simplesmente te agradecer, porque tu está me dando uma filha. E depois, quando ela ficou aquele tempo todo na UTI, o Gui foi lá ver para nós que ela estava com o coração oscilando muito, ele é médico cardiologista. E ele chegou e disse, Josi, está tranquilo, o coração não tem nada. De certa forma eu já sabia, porque no meu coração eu tinha convicção, Deus, eu sei que tu está nos dando ela, de alguma forma isso vai redundar em bem, e eu estou te agradecendo pela vida dela. Naquele dia Deus ministrou para mim, agora eu estava ministrando para o meu filho, agora eu estou falando sobre isso, então eu tenho que falar de algo que eu vivo. Eu não posso falar de algo que é simplesmente algo bonito, algo que não é prático. É prático, é na nossa vida diária. A gente tem um coração alegre e satisfeito pelo que Deus já nos deu. Não é fácil, mas é possível. Quando a gente olha simplesmente para o que a gente não tem, a gente não consegue se alegrar com aquilo que a gente já tem conquistado. E isso é uma oração que eu tenho feito com regularidade para Deus. Me ajuda a ver com os teus olhos. Me ajuda a ver as pequenas coisas que tu tem feito em mim e através de mim, para que eu possa glorificar o teu nome. A gente precisa olhar para as nossas mãos e reconhecer que a gente tem 5 pães e 2 peixes e celebrar por isso. Porque quando a gente olha simplesmente porque a gente não tem, a gente não se alegra, a gente não celebra, a gente não compartilha. Porque afinal eu tenho pouco, então eu não vou compartilhar porque senão vai me faltar. Mas quando eu olho da perspectiva de Cristo, isso muda. E aparentemente quando a gente olha para o que a gente tem, que parece simples, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, é pouco. Mas saiba que o pouco na mão de Cristo é muito. O pouco na mão de Cristo é suficiente. O Evangelho de João, quando relata esse contexto, ele vai falar e acrescentar a informação de que esses 5 pães, eles não eram pães de trigo, eles eram pães de cevada. E aí você pensa, tá, e qual a diferença dessa informação? Lembra que eu falei lá no início que às vezes a gente passa lendo por algumas informações e passa batido? O pão de trigo era para a alta sociedade. O pão de trigo era para quem realmente tinha condições daquilo. O pão de cevada era para a sociedade baixa. Era para aqueles que não tinham condições, então esses que não tinham condições se alimentavam de pão de cevada. E agora, nas mãos de Jesus, esses 5 pães de cevada se transformam em um manancial para todas aquelas pessoas. Se tornam em algo para dar a fartura para aquelas pessoas. Aqueles pães que não eram considerados bons para todas as pessoas, no autor do pão da vida, nas mãos do autor do pão da vida, se transformam em algo satisfatório. Se transformam em algo que pode deixar toda aquela população satisfeita. Obrigado, Gui. Quando a gente olha para ficar satisfeito, a gente às vezes tem um padrão errado. O que é que a gente se sente satisfeito? Quando tem que afrouxar o cinto da calça, né? Que a barriga já está estourando, agora eu estou satisfeito. Não, aí já passou, né? Mas pensa, eu estava pensando hoje de manhã, tinha um irmão nos visitando aqui, que ele mora no Espírito Santo, eu morei no Espírito Santo. Aí eu lembrei dele na hora, quando eu estava falando dos peixes. Os pães eram algo que foi
se tornou muito agradável para aquele povo. Agora o peixe, você consegue pensar num peixe bom? Eu não sei se todos aqui gostam de peixe, talvez tenha alguém que não goste de peixe, faça cara feia. Eu era um que não gostava muito de peixe. Mas quando eu morei no Espírito Santo, a tal da muqueca capixaba, gente, é bom demais. Você se lambuza. E é bom e quer repetir mesmo. E aí, pensando, quando eu estava lendo nisso, e ao ver o irmão ali, eu lembrei assim, poxa, muqueca capixaba, cara, dá água na boca. Agora, aquele peixinho que foi transformado por Jesus em vários peixes, ele devia ser muito além disso. Ele devia ser algo que nenhum Masterchef chega em dar o tempero e o sabor, porque tudo o que Jesus toca se torna melhor. O que Jesus traz para aquelas pessoas é algo de deixar eles satisfeitos de fato, não simplesmente de pança cheia. E é interessante porque quando a gente olha para as situações de como era ali e como está acabando essa história, como aqueles discípulos chegaram achando que iam descansar e agora eles têm que se doar, como eles chegam ali famintos por não ter tempo de comer e agora eles têm no final um cesto para cada um deles, especialmente eles poderiam comer. Quando aquela população que chega sedenta para ouvir Jesus está saindo satisfeita porque ouviu grandes coisas, Jesus ensinou muitas coisas, é o que o texto diz, mas também supriu o que eles precisavam naquele momento. Certamente eles foram para casa gratos. Meu desafio para você, e foi o que eu ministrei para o meu filho nessa semana, é que você olhe para o que você tem de fato, mas não simplesmente para o que você tem, mas para aquilo que você já conquistou em Deus, em Cristo. Para aquilo que você, de fato, ainda almeja que seja para não satisfazer os seus desejos, mas para que seja poder contribuir de alguma forma para que o reino de Deus seja melhor. Aprender a ser grato em toda e qualquer situação não é algo comum e não é algo fácil. Que você não diga mais, eu tenho só esse salário, você diga, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, e isso para Jesus é suficiente. Você não diga mais, eu tenho só um ensino médio, eu não sou muito culto. O que você tem na sua mão é 5 pães e 2 peixes, e em Jesus isso é suficiente. Que você não diga mais, só eu que luto pelo meu casamento, você tem o suficiente vindo de Cristo para você. Coloque em prática. Você não diga mais, eu tenho só essas empresas no meu currículo, eu queria ter mais para ter um currículo vasto. O que você tem, através do que você tem, Cristo pode usar você de grande forma onde você está, porque o que você tem é suficiente. Não diga mais, eu tenho só o que é necessário para mim, eu não posso ajudar os outros. Se desafie, porque o que você tem é suficiente nas mãos de Jesus. O que ele faz através do que você tem, quando você coloca nas mãos dele, é grandioso. O que você tem em Cristo é suficiente. Mas talvez seja necessário também, assim como aqueles discípulos, você procurar os pães e os peixes. Jesus disse para eles, vão e descubram o que nós temos. Isso demonstra que eles precisavam se movimentar. Porque o que geralmente acontece quando a gente tem uma caminhada já de alguns anos na igreja? Vamos se acomodar, né? Deixa quem está chegando, que está com o primeiro amor evidente, fazer. Eu já tenho uma caminhada, então deixa eu descansar agora, é o meu tempo de descanso. Os discípulos pensaram assim. Mas era necessário que aqueles homens também servissem. Era necessário, e a instrução de Jesus foi para eles, vão procurar. Ou seja, não fiquem parados. O que geralmente a gente faz é, não, agora eu sou a cabeça, eu não sou a cauda, eu não tenho mais com que me preocupar, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor, não vai faltar nada. Quando o que Jesus ensina é muito o contrário disso. Olha, vocês vão ter aflição, mas ele não para aí. O bom é que ele continua e diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas talvez você tenha uma vida abastada e você não tenha necessidade. Ah, mas minha vida está muito boa.
Graças a Deus Ele tem me abençoado. E aí começam a surgir ideias que nos afastam de Deus em vez de nos aproximar. Nessa semana também, no dia da oração aqui, eu compartilhei com os irmãos aqui que eu estou tentando vender o carro de trabalho que eu tenho há algum tempo já. E tem tido algumas séries de problemas, então eu estou vendendo abaixo do valor para realmente resolver. E aí eu pedi oração por isso. O André não está aqui conosco. O André, no meio da oração, ele disse: Deus, Senhor, que ele não venda. Eu tomei um susto. Eu pedi para vender. Mas aí, na oração dele, eu entendi qual era o entendimento deles. Que Deus, que ele use isso. É a ferramenta de trabalho, ajuda que ele consiga, de alguma forma, resolver. Eu disse: legal, beleza. E aí, essa semana, eu fui atrás de algumas peças que precisavam para resolver uma situação lá do carro. E aí eu recebi uma proposta. Não, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu sou, ok, não, legal, vou ouvir mais uma proposta, né? Já vem alguns meses ouvindo propostas. E aí o cara me disse o seguinte: olha, a gente pode resolver isso aí de outro jeito. A gente pode dar um encostão na caminhonete. E daí a gente aciona lá um carro que tem o seguro e tu vai receber o valor da FIP. E na hora, aqui veio aquilo lá, só o valor da FIP é bem acima do que tu está pedindo. Mas eu não posso fazer isso. Porque a conformidade do que eu tenho aprendido e do que eu tenho visto de Deus para com a minha vida não me permite fazer isso. Eu teria que simplesmente só mentir para a polícia lá no boletim de ocorrência e dizer que eu deixei meu carro lá e aconteceu isso. Não condiz com o que eu tenho aprendido. Não condiz com o que eu tenho recebido de Deus. E o que foi ministrado, e eu pensando sobre isso, o que eu tenho na minha mão hoje são 5 pães e 2 peixes. É suficiente. É Ele quem tem cuidado até aqui, é Ele quem vai continuar cuidando, não é eu que vou resolver nada. Porque é muito fácil, quando vem para a nossa mão, a gente achar que é na força do nosso braço, quando a Bíblia fala que não é na força do nosso braço. Quando a gente entende que é Ele quem tem cuidado de nós, é Ele quem supre as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Talvez quando a gente age para procurar esses pães e peixes, oportunidades aparecem, mas aí cabe a gente entender se ela pode agregar ou pode nos afastar de Deus. A gente consegue olhar para esses discípulos e ver que a perspectiva deles ali não era correta no início. Porque quando eles olharam para a situação, o dia já está caindo, a gente precisa resolver que esse povo vai embora, para que eles se alimentem. Era a perspectiva errada. Jesus vai ensinar para eles a perspectiva correta. Olha, se doem, façam vocês, vão e olhem e de alguma forma a gente vai resolver isso. Simplesmente creio. A perspectiva de Jesus era olhar o que tem. E é por isso que eu falei antes, para a gente ser grato pelaquilo que a gente já recebeu e não olhar para aquilo que nos falta. Isso não é fácil. Isso não é comum fazer também. Mas Jesus manda a gente verificar o que a gente tem. E eu quero encorajar você a deixar de focar no problema. Deixar de focar naquilo que você não tem e buscar as respostas em Jesus. Você vai chegar numa conclusão. Você tem 5 pães e 2 peixinhos. E isso é suficiente. Isso é suficiente porque através disso Jesus pode usar para fazer grandes coisas no reino dele. Nós vamos cantar uma música e eu quero convidar você a se lembrar disso. Se lembrar da sua própria vida, dos seus próprios dilemas, das suas próprias dificuldades, mas lembrar muito mais do que Cristo já fez por você. Existem pessoas que elas não buscam a Deus, mas elas querem um milagre em suas vidas quase que diariamente. Existem pessoas que elas buscam a Deus e essas pessoas são supridas por Ele, porque a própria Bíblia fala que Ele dá aos seus enquanto estes dormem. E existem pessoas que elas servem, elas se doam, elas se empenham por saber o que já receberam de Deus. E aí
por causa disso, elas começam a participar juntamente com Cristo do que Ele tem feito nesse mundo. E essas pessoas veem a multiplicação diariamente. Em que estágio você está? Eu me fiz essa pergunta, eu não estou fazendo só para vocês. Aonde a gente se encontra? Satisfeitos, insatisfeitos, no meio termo, olhando simplesmente para as dificuldades ou olhando simplesmente para o que eu já conquistei e eu sou o cara? Quando a gente olha com o olhar de Jesus, a gente sabe que tem pessoas ali fora necessitando de ajuda. Tem pessoas aqui dentro também precisando de ajuda. Mas a gente tem que entender que a maior forma de ajudar é estender o amor de Deus para essas pessoas. E aí, não tem uma regra. Deus pode usar você com uma palavra de ânimo. Deus pode usar você de uma forma que você nem sabe como. Talvez você se ache incapaz de poder falar sobre o amor de Jesus para as pessoas. Fala do que Ele já fez na sua vida. Talvez a pessoa, vendo o que Ele já fez em você, possa ver que através de você o amor dele flui. E possa se interessar por conhecer Ele, porque você falou do que Ele já fez na sua vida. Se disponha, se coloque na brecha, se doe, abra o seu coração, coloque-se nas mãos de Jesus e você vai ver milagres acontecer. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada, porque Ele é suficiente para suprir toda a falta que você acha que tem. Em Jesus você tem 5 pães e 2 peixes, que você possa lembrar disso diariamente, porque é Ele quem vai fazer grandes coisas em você e através de você também. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado porque assim como tu olhou para aquela multidão e se compadeceu dela, tu ainda olha para nós com esse mesmo amor. Tu ainda se compadece de nós, tu ainda nos ama, tu ainda nos constrange com esse teu amor. Ó Jesus, obrigado porque nós temos a liberdade de estarmos aqui como igreja hoje, conhecendo de Ti, nos aproximando de Ti, que nós possamos cada dia mais chegarmos a perto de Ti, querer cada dia mais Te conhecer.
Ó Deus, que Tu possa transmitir esse amor ao nosso coração, que Tu possa nos fortalecer na Tua palavra dia após dia, que acima de tudo, Senhor, nós possamos sentir o Teu amor e querer transmitir esse amor também. Ó Deus, traz vívido ao nosso coração isso que só vem de Ti. Ó Deus, nos ensina a cada dia a depender de Ti, mas acima de tudo nos ensina, Pai, nos alegrarmos pelaquilo que Tu já nos deu. Ó Deus, nos dá um coração grato. Traz à nossa memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança de fato. Eu Te louvo, Te agradeço, Senhor, por cada um aqui, Senhor, e Te peço, Senhor, que Tu traga isso à nossa mente diariamente, ó Pai. O que nós temos em Ti é suficiente. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Queridos, que você se desafie a olhar para o que você tem, sim, mas que você olhe e saiba que o pouco que você tem, os 5 pães e os 2 peixes em Cristo é suficiente. E que Ele te capacite cada dia mais a olhar para Ele com o saber de que Ele tem cuidado de nós todos os dias, com a convicção disso. Nós vamos nos colocar em pé, vamos cantar uma música de celebração para encerrar, e que Jesus abençoe cada um e fortaleça, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora no nome dEle. Me fortaleço se espero no Senhor, quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Me fortaleço se espero no Senhor, quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Ó Deus, Teu reino é eterno, e em Ti nós esperamos. Amém. Deus te fortaleça. Uma ótima semana.